Olá, amigos do canal. Hoje vamos mergulhar na vida de Samuel, uma figura emblemática das Escrituras Sagradas. De sua chamada divina à liderança inspiradora, Samuel é um testemunho de fé e determinação. Venha conosco explorar os feitos, os desafios e o impacto significativo de Samuel no grande tapeçário bíblico. Prepare-se para uma viagem fascinante pela história de um dos mais importantes profetas de Israel. Há muito tempo, na terra de Israel, vivia um homem chamado Eucana, que tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum, pois era estéril. Isso a deixava muito triste, pois ela desejava muito ser mãe. Além disso, Penina a provocava e humilhava por causa da sua situação. Todos os anos, Eucana e sua família iam ao templo em Siló, onde o tabernáculo estava localizado, para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Eucana amava Ana e lhe dava uma porção dobrada da oferta, mas isso não consolava o seu coração. Um dia, depois de comer e beber, Ana se levantou e foi ao templo orar. Ela chorou muito e fez um voto a Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se tu olhares para a minha aflição e te lembrares de mim, e me deres um filho, eu o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida, e nunca passará navalha sobre a sua cabeça. Ela orou assim em silêncio, mas movia os lábios. O sacerdote Eli estava sentado perto da porta do templo e viu Ana orando. Ele pensou que ela estava bêbada e a repreendeu, dizendo: Até quando você vai ficar bêbada? Pare de beber vinho. Não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu sou uma mulher angustiada e estou derramando a minha alma diante do Senhor. Não me julgue como uma mulher perversa, pois eu estou orando por causa da minha grande tristeza. Eli entendeu que Ana era sincera e disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana se alegrou com as palavras de Eli e voltou para a sua tenda. Ela não estava mais triste, pois confiava que Deus responderia à sua oração. Algum tempo depois, Ana engravidou e deu à luz um filho. Ela o chamou de Samuel, que significa porque eu pedi ao Senhor. Ela agradeceu a Deus pelo seu milagre e cuidou do seu bebê com muito amor. Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou ao templo em Siló, junto com Eucana e uma oferta de 3 touros, um efa de farinha e um odre de vinho. Ela apresentou Samuel a Eli e disse: Senhor, eu sou a mulher que estava orando aqui. Este é o filho que eu pedi ao Senhor, e ele me o concedeu. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele será do Senhor. Eli abençoou Ana e Eucana e eles adoraram a Deus. Ana também cantou um lindo cântico de louvor a Deus, exaltando a sua bondade, o seu poder e a sua justiça. Ela se alegrou em Deus, que lhe deu um filho e humilhou os seus inimigos. Ana deixou Samuel no templo, sob os cuidados de Eli. Ela voltou para a sua casa, mas todos os anos ela ia visitar Samuel e lhe levava uma túnica que ela mesma fazia. Samuel crescia diante de Deus e dos homens, e era amado por todos. Ele aprendia a servir a Deus no templo, ajudando Eli nas tarefas do sacerdócio. Ele também aprendia sobre a lei de Deus e sobre o culto a Deus. Ele era um menino obediente e dedicado a Deus. Eli, porém, não era um bom sacerdote. Ele não corrigia os seus filhos, Hofni e Finéias, que eram maus e desobedeciam a Deus. Eles roubavam as ofertas do povo, cometiam imoralidades e desprezavam a Deus. Deus ficou irado com eles e enviou um profeta a Eli, que lhe disse: Assim diz o Senhor, eu escolhi a sua família para ser sacerdote diante de mim, mas você honra mais os seus filhos do que a mim. Por isso, eu vou julgar a sua casa, e ninguém da sua descendência viverá até a velhice. Eu vou levantar para mim um sacerdote fiel, que fará a minha vontade. Ele terá uma casa firme e andará diante do meu ungido para sempre. Deus estava falando de Samuel, que seria o sacerdote fiel que ele escolhera. Deus tinha um plano especial para Samuel, que seria o último juiz de Israel e o primeiro profeta depois de Moisés.
Ele seria o instrumento de Deus para guiar o seu povo e ungir os reis de Israel. Samuel estava dormindo no templo, perto da Arca da Aliança. Ele ouviu uma voz, chamando o seu nome. Samuel, Samuel! Ele pensou que era Eli e correu até ele, dizendo: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: Eu não te chamei. Volta e deita-te. Samuel voltou e se deitou. Mas a voz chamou de novo: Samuel, Samuel! Ele se levantou e foi até Eli, dizendo: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: Eu não te chamei, meu filho. Volte a deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Ele voltou e se deitou. Mas a voz chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel! Ele se levantou e foi até Eli, dizendo: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então Eli percebeu que era o Senhor que chamava o menino. Ele disse a Samuel: Volta e deita-te. E se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou e se deitou. E o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel! E Samuel respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: Eu vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele dia eu cumprirei contra Eli tudo o que falei sobre a sua casa. Eu o julgarei por causa da iniquidade dos seus filhos, que ele não repreendeu e que desprezaram a mim. Samuel ficou com medo de contar a visão a Eli, mas pela manhã Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho, que te disse o Senhor? Samuel contou tudo a Eli, sem esconder nada. Eli disse: Ele é o Senhor, faça ele o que bem lhe parecer. Desde então Samuel passou a ser profeta do Senhor. Ele crescia, e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras caía por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel era um profeta fiel do Senhor. E o Senhor continuava a aparecer em Siló, porque o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. Pela sua palavra, os filisteus, que eram inimigos de Israel, vieram para pelejar contra eles. Israel saiu ao encontro dos filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel e houve uma grande peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 homens no campo de batalha. Quando o povo voltou ao acampamento, os anciãos de Israel disseram: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que ela venha para o meio de nós e nos salve da mão dos nossos inimigos. Então o povo enviou mensageiros a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, vieram com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo o Israel levantou um grande clamor, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus ouviram o barulho e disseram: Que barulho é este no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento. Então os filisteus se atemorizaram e disseram: Deus veio ao acampamento. Ai de nós, nunca aconteceu tal coisa antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que não sirvais aos hebreus, como eles vos serviram a vós. Sede homens e pelejai. Os filisteus pelejaram, e Israel foi derrotado, e fugiu cada um para a sua tenda. E houve uma grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. E a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. E Cabode, um homem de Benjamim, que escapou da batalha, correu até Siló, no mesmo dia, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra.
Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira junto ao caminho, vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e deu a notícia, e toda a cidade gritou. Eli ouviu o clamor e perguntou: que alvoroço é este? Então o homem se apressou e veio a Eli e disse: eu vim da batalha, e hoje eu fugi do campo. Eli perguntou: como foi, meu filho? O homem respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve uma grande matança entre o povo. Também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás junto à porta, e quebrou o pescoço, e morreu, pois era velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima a dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, ela se encurvou e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. E ao morrer, as mulheres que estavam com ela lhe disseram: não temas, pois tiveste um filho. Mas ela não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi levada pelos filisteus, e levaram-na de Ebenezer a Asdode. E os filisteus tomaram a arca de Deus, e a introduziram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom, o seu Deus. Mas levantando-se de madrugada no dia seguinte, os de Asdode viram que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, viram que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram na casa de Dagom não pisam o limiar de Dagom em Asdode até ao dia de hoje. E a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdode como no seu território. E os homens de Asdode viram que assim era, e disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. E enviaram mensageiros, e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? E responderam: seja levada a arca do Deus de Israel para Gate. E levaram a arca do Deus de Israel para lá. Mas depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra a cidade, causando grande pânico. E feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. E nasceram-lhes tumores. Por isso enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu que quando a arca de Deus chegou a Ecrom, os ecronitas exclamaram, dizendo: trouxeram a arca do Deus de Israel para nós, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, e não nos mate, a nós e ao nosso povo. Pois havia mortal pânico em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subia até o céu. A arca do Senhor ficou 7 meses na terra dos filisteus. E os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, e disseram: que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como a devolveremos ao seu lugar. E eles disseram: se a vez de enviar a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas sem falta enviareis a ele uma oferta pela culpa, então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. E perguntaram: qual é a oferta pela culpa que lhe enviaremos?
Fareis, pois, imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de sobre vós, e de sobre os vossos deuses, e de sobre a vossa terra. Por que endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração? Porventura, depois de os haver tratado mal, não os deixaram ir, e eles se foram? Agora, pois, tomai e preparai um carro novo, e 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha vindo jugo, e atrelai as vacas ao carro, e levai para trás os seus bezerros que vão após elas para casa, e tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e as joias de ouro, que lhe haveis de enviar como oferta pela culpa, ponde-as numa caixa ao lado dela, e enviai-a para que se vá. E vede, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. Mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos tocou. Foi um acaso que nos sucedeu. E fizeram assim os homens. Tomaram 2 vacas que criavam e as atrelaram ao carro e encerraram em casa os seus bezerros. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. E as vacas foram diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e foram andando pelo mesmo caminho e mugindo, e não se apartaram nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes. Os de Bet-Semes estavam cegando o trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca e se alegraram quando a viram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E havia ali uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas tomaram a arca do Senhor e a caixa que estava junto a ela, em que estavam as joias de ouro, e as puseram sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor naquele dia. E os 5 príncipes dos filisteus viram aquilo e voltaram para Ecrom no mesmo dia. E estas são as joias de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, 1, por Gaza, 1, por Asquelon, 1, por Gate, 1, por Ecrom, 1. E os ratos de ouro foram conforme o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias sem muro. E a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, está no campo de Josué, o Bet-Semita, até o dia de hoje. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande estrago entre eles. E os homens de Bet-Semes disseram: quem poderá estar perante o Senhor, este Deus Santo? E a quem subirá de nós? E enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei e fazei-a subir para vós. Então os homens de Kiriat-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim. E passou muito tempo, 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava após o Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram ao Senhor só. E Samuel disse: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor.
E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. E os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa. E os príncipes dos filisteus subiram contra Israel. E ouvindo isso, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. E disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro de mama e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu, e foram derrotados diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram subjugados, e não mais vieram aos termos de Israel. E a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate. E Israel livrou o seu território da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgava a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, porque ali estava a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Em tempos antigos, o povo de Israel, governado pelos juízes sob a orientação divina, enfrentou um dilema. Eles desejavam um rei mortal, como as nações vizinhas, e trouxeram seu pedido a Samuel, o profeta e juiz de Israel. Samuel, entristecido pela rejeição do povo ao reinado celestial, orou ao Senhor, que lhe disse para conceder o desejo deles. Saul, um jovem da menor tribo de Israel, foi escolhido por Deus e ungido por Samuel como o primeiro rei. Ele começou seu reinado com promessa e vitória, mas sua desobediência aos mandamentos divinos levou à sua queda e ao fim de seu favor aos olhos de Deus. Samuel, então, foi guiado por Deus até Belém, a casa de Jessé, onde ungiu Davi, o mais jovem dos filhos de Jessé, como o futuro rei de Israel. Davi, conhecido por sua fé e coragem, esperaria pacientemente pelo trono, mesmo servindo sob Saul, que se tornou seu inimigo. A unção de Saul como rei foi um evento de grande importância para Israel. Samuel convocou o povo em Mispá, onde Deus lhe indicou que Saul era o escolhido. Contudo, quando procuraram por Saul, ele foi encontrado escondido entre as bagagens, o que refletia sua humildade ou talvez seu receio diante do imenso encargo. Samuel apresentou Saul ao povo, e apesar de sua presença imponente, sua liderança não foi imediatamente aceita por todos. No entanto, após a vitória sobre os amonitas, que ameaçavam Jabes-Gileade, a liderança de Saul foi consolidada, e o povo se reuniu em Gilgal para renovar o reino e confirmar Saul como seu rei. Naquela ocasião, Samuel aproveitou para relembrar Israel das suas obrigações perante Deus e advertiu tanto o povo quanto Saul sobre a importância da obediência aos mandamentos divinos. Ele ressaltou que, mesmo com um rei humano, era Deus quem verdadeiramente governava sobre eles. A unção de Saul marcou o começo de uma nova era para Israel, mas também serviu como um lembrete de que a verdadeira liderança e sucesso dependiam da fidelidade a Deus. Esse acontecimento não só estabeleceu a monarquia em Israel, mas também preparou o cenário para as lições que seriam aprendidas durante o reinado de Saul e posteriormente de Davi. Samuel, já estabelecido como um respeitado profeta e juiz em Israel,
teve um papel fundamental na transição da liderança de Saul para Davi. Após ungir Saul como o primeiro rei de Israel, Samuel continuou a servir como uma voz de autoridade e orientação espiritual. No entanto, quando Saul desobedeceu aos mandamentos de Deus, Samuel foi incumbido de uma tarefa dolorosa: anunciar a Saul que o Senhor havia rejeitado seu reinado. Foi Samuel quem, seguindo a direção de Deus, ungiu secretamente Davi como o próximo rei de Israel. Este ato não apenas sinalizou a escolha divina de um novo líder, mas também iniciou um período de tensão e conflito, pois Saul continuou no trono enquanto Davi foi crescendo em estatura e popularidade. O conflito entre Saul e Davi se intensificou à medida que Davi ganhava mais reconhecimento por suas vitórias militares. Saul, consumido pelo ciúme e temendo perder o trono, tentou matar Davi várias vezes. Durante esse período tumultuado, Samuel permaneceu uma figura de estabilidade e justiça. Embora as Escrituras não detalhem muitas interações entre Samuel e Davi durante este tempo, é razoável supor que Samuel continuou a influenciar Davi, aconselhando-o a manter a integridade e a paciência, esperando pelo tempo de Deus para ascender ao trono. Samuel também serviu como um lembrete constante para Saul sobre a soberania de Deus e a importância da obediência. Mesmo diante da desobediência de Saul, Samuel manteve-se firme em sua missão de falar a verdade ao poder, demonstrando uma lealdade inabalável a Deus acima de qualquer rei. A morte de Samuel foi um momento significativo para toda Israel, e particularmente para Davi, que lamentou profundamente a perda de seu mentor. O papel de Samuel no conflito entre Saul e Davi foi essencial, não apenas em termos de suas ações, mas também como um símbolo da presença e direção de Deus na vida de Israel e de seus líderes. A morte de Samuel marcou o fim de uma era em Israel. Como um dos últimos juízes e o primeiro dos grandes profetas, Samuel deixou um legado de liderança guiada por princípios e fé inabalável. Sua influência moldou não apenas a vida de Saul e Davi, mas também o futuro de todo o povo de Israel. Samuel foi um líder que viveu e liderou pelo exemplo. Sua dedicação à justiça e à vontade de Deus estabeleceu um padrão para todos os líderes que o seguiram. Ele foi um farol de esperança e orientação em tempos de transição e incerteza. A unção de Davi por Samuel preparou o caminho para uma nova linhagem de reis que governariam Israel. A escolha de Davi, um homem segundo o coração de Deus, refletiu o desejo de Samuel de ver líderes que priorizassem a obediência e a humildade diante de Deus. Samuel também é creditado com a fundação da Escola dos Profetas, uma instituição que treinava homens na profecia e no serviço a Deus. Essa escola perpetuou o legado profético de Samuel e garantiu que a voz de Deus continuasse a ser ouvida em Israel. As histórias de Samuel, suas ações e ensinamentos foram preservadas nas Escrituras e continuam a inspirar fé e liderança até hoje. Seu legado é um testemunho do poder de uma vida vivida em alinhamento com a vontade divina. A morte de Samuel não foi apenas o fim de sua vida terrena, mas o início de um legado duradouro. Ele viveu como um servo de Deus, e sua memória continua a servir como um exemplo para todos aqueles que buscam a sabedoria e a direção divina em suas próprias vidas. Samuel será sempre lembrado como um pilar da fé, um profeta verdadeiro e um juiz justo que andou com Deus e guiou Israel através de um dos seus períodos mais desafiadores. E assim, refletimos sobre o legado de Samuel, um líder cuja vida ecoa através dos tempos, nos inspirando a buscar a sabedoria e a direção divina. Que a história de Samuel inspire cada um de nós a viver com propósito e fé,
Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as ricas histórias e lições da Bíblia, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares para que possamos juntos aprender e crescer. Até o próximo vídeo!